Bem, era bem assim que nós vivíamos na bucólica Macapá de 1944 em muitos lares. Mas a partir de 30 de junho de 1956, começou a chegar o desenvolvimento e o progresso. Inaugurávamos a nossa CEA e a coisa ficou assim, ó. Boa tarde. Eu não sei se essa brincadeirinha aqui, essa encenação, espelha para você a realidade do território. Mas o Isto é Amazônia está convidando você para dar um passeio na sua história, para contar um pouco de a criação de um equipamento público que foi muito importante para o desenvolvimento do território federal do Amapá, mas fundamentalmente para a capital Macapá. É isso mesmo, nós vamos contar a história da CEA, a Companhia de Eletricidade do Amapá. Criada em 30 de junho de 1956, a CEA completa esse ano 70 anos. E nós fomos atrás de muitos personagens que, do desenvolvimento das suas atividades profissionais, contribuíram para o desenvolvimento dessa região. Então, a partir de agora, nós vamos começar por um lugar onde se encontra história, no Museu Joaquim Caetano da Silva. Vamos começar a contar a história do Amapá. E você vai acompanhar também a entrevista com vários técnicos que desenvolveram suas atividades na Companhia de Eletricidade. O Adeilto Leite, o Arnaldo Santos Filhos, o Kovoski e tantos outros, Jorge Luiz, enfim, pessoas que contribuíram e deram uma parcela de contribuição do seu labor, do seu trabalho, e outros personagens como Costinha, que, segundo o Arnaldo, é uma figura extraordinária da companhia, pioneiro, e desenvolveu o seu trabalho ali com muita competência, com muito compromisso e eficiência. A história do Amapá também se confunde com a história da CEA. Então, vem comigo, vamos conhecer a história da CEA? Isto é Amazônia e está começando. A energia elétrica é muito mais importante do que simplesmente a luz. Ela representa desenvolvimento, saúde, educação, segurança e qualidade de vida. Aqui no Amapá, essa história passou pela Companhia de Eletricidade do Amapá, CEA, que por 70 anos ajudou incisivamente na construção deste estado. A CEA realizou a expansão da infraestrutura elétrica, levando energia para bairros, comunidades, municípios e distritos, promovendo o crescimento do Amapá. Cada residência iluminada representa conforto. Cada escola abastecida significa oportunidade. Cada hospital energizado garante atendimento à população. A energia está presente em praticamente todos os momentos das nossas vidas. Por trás de cada poste, cada transformador e cada rede existe um trabalho de profissionais que enfrentam chuvas, calor, longas distâncias para garantir o fornecimento de energia. Na Amazônia, nessa imensa região, entrecortadas por rios e igarapés, florestas, cerrados, manguezais, os desafios geográficos tornam cada quilômetro de rede uma verdadeira conquista. Foi assim a saga desses nossos heróis, muitos anônimos, mas o Isto é Amazônia mostra o rosto de algum deles. Vamos conhecer. Bom, o Isto é Amazônia é história, e atrás das histórias é que nós estamos conversando com essa figura do estado do Amapá, um grande técnico de uma família tradicional, Paulo Palito. A família Palito todo mundo conhece, do Zeca Palito, que foi um grande craque de futebol, do Mário, do Carlos Sérgio, do Luizinho, e o Paulo faz parte de uma história que nós estamos contando para você, que é da Companhia de Eletricidade do Amapá, CEA. A energia, a iluminação. O seu José Domingos dos Santos Filho
pai do Paulo, que veio para cá a convite de um irmão em 1945 e, olha, foi trabalhar exatamente na Casa de Força e Luz. Por quê? Porque ele era técnico em eletrotécnica. Mas quem vai contar essa história para a gente é ele, filho do seu José Domingo dos Santos Filho, que vai contar para a gente a história do pai. Prazer, uma satisfação imensa. Muito obrigado, Roberto, pela essa oportunidade. Meu pai chama-se José Domingo dos Santos Filhos, casado com Paulina do Nascimento Santos. Tiveram 8 filhos, Guiomar, Ana, Guilherme, Zeca, Carlos Alberto, Ademir, Jair e Paulo, que hoje chama-se Paulo Palito. Meu pai veio através do meu tio Silvio, de Belém, como ele era da Par Elétrica, técnico eletrotécnico, veio para Macapá, foi para o Iapoque e depois foi nomeado chefe ou diretor da usina de Força e Luz aqui no Amapá. E seguiu a sua trajetória. Passou vários anos como chefe da usina, depois foi nomeado a delegado na Serra do Navio. A implantação da usina, basicamente, foi feito através de uma equipe que ele tinha. Inclusive, eu tenho até a foto de 1950, eu não era nascido, ele era chefe da usina. E aí, logicamente, a evolução da tecnologia, energia, foi evoluindo cada vez mais. Hoje existe essa evolução muito melhor do que antigamente. Na área que ele trabalhava era pouco, era do bairro Alto para cá, Macapá, era muito pequenininho, mas sempre tinha energia através de 2 motores Caterpillar, que era da usina, tinha uma equipe grandiosa que ele comandava. Foi evoluindo, hoje a energia está aí para os amapaenses, através da Companhia de Eletricidade do Amapá, hoje é a SE Equatorial, E o papai também contribuiu, alguns anos, para a companhia, pela sua experiência, dedicação. E lembrando assim, a chegada dele, depois veio os familiares, que ele veio primeiro, se implantou aqui. E nós morávamos ali na Presidente Vargas, onde eu nasci em 1955, em frente ao Amapá Clube. E hoje a gente só tem a lembrança do que o meu pai deixou para nós aqui. Por enquanto, eu vou deixar o Roberto fazer algumas perguntas para eu responder dentro do contexto que ele colocará. Não, Paulo, é isso. Eu agradeço. Você, como representante da família do seu José Domingos Santos Filho, conta essa história para a gente, é tão importante, olha, porque se a gente pegar a linha do tempo, nós estamos falando com um filho de um grande técnico que começou tudo aqui, o progresso, o desenvolvimento, com 2 motores Caterpillar. Hoje nós estamos integrados ao Sistema Nacional de Energia, através do linhão de Tucuruí. Então a gente deu um salto de 2 motores Caterpillar para um linhão interligado nacionalmente, com uma produção de energia autossuficiente. Isso. O Estado tem hoje, tem várias hidrelétricas, antigamente era só a hidrelétrica Coraciúns. Eu agradeço a você. Muito obrigado. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade que você nos deu. Eu falo em nome da família, nos deu a família Santos, através do meu pai, que deu início a essa melhora para a grandeza desse nosso Amapá de iluminação. Sem dúvida nenhuma. Beleza. Roberto, muito obrigado mais uma vez, de coração. Muito obrigado, estou emocionado, mas isso faz parte. Faz parte da vida. Tá tudo bem. Olha, isto é a Amazônia. O Isto é Amazônia, atrás de mais uma figura
ilustre e importante, tanto do ponto de vista técnico, como advogado, como servidor público, que já ocupou vários cargos de comando, sempre com administrações responsáveis, eficientes, que é o Dr. Arnaldo Santos Filho, que também foi diretor-presidente da Companhia de Eletricidade do Amapá, CEA, mas ocupou outros cargos dentro da companhia. Tem uma história dentro dessa companhia que está dentro do coração da gente. A CEA vai ser sempre um patrimônio do Amapá, não importa se privatizou ou não. Nós estamos falando da CEA, daquela que foi criada em 1956 e está fazendo esse ano 70 anos de existência, né? E faz parte do nosso imaginário do povo amapaense. Doutor Arnaldo, é um prazer muito grande conversar com o senhor e eu queria que o senhor falasse para o telespectador do Isto é Amazônia como é que foi a sua trajetória na companhia. Obrigado, Gato, bom dia. Primeiramente, eu me sinto honrado de estar podendo contribuir com esse seu programa, até porque você faz o resgate assim, da memória da sociedade amapaense. Eu acho que nós precisamos disso, de fortalecer os nossos valores, de fazer com que aquilo que realmente contribuiu para o crescimento, para o desenvolvimento, para o alcance daquilo que o Amapá hoje atingiu, tenha também o seu reconhecimento, tenha, digamos assim, a valorização disso que a gente pode dizer que é a história do Amapá. E a CEA contribuiu bastante, né, para a história do estado do Amapá, do hoje estado do Amapá. No meu caso, eu cheguei aqui no Amapá ainda território federal, em 1984, comecei a trabalhar na CEA e fiz uma carreira na área comercial da CEA. E penso que, assim, essa experiência, ela foi tão importante, os valores que me foram passados na CEA foram tão assim, relevantes na minha trajetória profissional, que hoje eu me orgulho de ter passado por outros cargos e ser um técnico de ficha limpa, de não ter processo, de não ter condenação. E eu agradeço muito a isso, as pessoas com quem eu convivi, os meus chefes, as pessoas que dirigiram a CEA, grandes nomes aí que a gente pode citar de referências dentro da empresa, né? O seu Costinha, o Dr. Osvaldo, o Adeilton, por exemplo, né? A Dona Áurea, que foi minha primeira chefa, Dona Áurea Brito, né? Esposa do ex-desembargador, do falecido desembargador Manuel Brito. Enfim, uma série de relacionamentos profissionais que vão nos enriquecendo, vão nos permitindo assim, aprender muito e nos permitem também aplicar esse conhecimento nas nossas diversas atividades. Doutor Arnaldo, o senhor falou numa figura, eu conheci, né? Eu nunca trabalhei na CEA, mas quem não conheceu o Costinha? Eu conheci, ele é um funcionário antigo da CEA, um senhor branco, baixo, e assim, todas as vezes que a gente fala dele é uma referência, porque ele foi assim, muito importante no momento da companhia. O senhor me dizia até que ele foi o criador da logo da CEA, né, que é linda. É verdade. E também tem... Acho que o senhor não pegou essa fase, porque foi em 1963 que o time da CEA parou, né? Foram 10 anos de existência do CEA Futebol Clube, com grandes craques. O desembargador Gilberto Pinheiro é um entusiasta. Ele fica toda hora falando do Jangito, do Faustino, né? Do Perereca. Conheci o Cazé. Cazé, grande craque. Joguei com ele. Com ele e contra ele, mas pelada, né? Pois é, e tinha mais o Pererequinha, o Josinho o Canhoto também, conheci o Canhoto, joguei com o Canhoto. O Cadico, uma turma que jogou na CEA e em 1963 paralisaram as atividades esportivas. Eu queria que o senhor falasse dessa figura que eu acho que a gente não pode deixar de citar nesse documentário, que é o Costinha. É verdade. Eu não trabalhava na área do Costinha, mas o Costinha ele foi talvez a maior referência de profissionalismo, de dedicação à empresa. A gente pode dizer assim, Costinha tinha amor pela CEA. Ele foi pioneiro, ele foi dos primeiros empregados da CEA e ele foi praticamente envolvido com tudo que a CEA fez ao longo de boa parte desses 70 anos. Aliás, ele faleceu já há algum tempo, né? Mas eu digo assim, até o falecimento dele, ele esteve presente assim nas grandes ações da CEA, na implantação de usinas, na expansão de rede,
até na parte de projeto, porque ele era um excelente projetista, desenhista, então ele tinha inúmeras habilidades, além de ser um líder, né? O Coxinha era um líder, uma pessoa que era referência, trabalhava assim com, sabe aquela coisa de você ter amor à camisa, que a gente fala tanto no futebol? O seu Coxinha tinha amor à camisa da Sé, impressionante. Mas se você perguntar para qualquer pessoa que conviveu com ele, eu convivi com ele assim, até como amigo, né? Tive relacionamento com ele, inclusive familiar, sou amigo da Lídia, filha dele. Então era uma pessoa que ele dava o exemplo, ele arrastava. Ele era aquele cara que ele jamais ficaria inerte numa situação que precisasse de intervenção de alguém da Sé. Então ele é um cara que está na memória de todos os empregados da Sé, merece todos os reconhecimentos e elogios, acho que merecia uma estátua na frente da Sé. Sabe quando a gente faz isso para jogador de futebol? Sim. O seu Antônio Pereira Costa Filho merecia uma estátua na frente da empresa. Fica a sugestão aí para a Sé Equatorial. É verdade, porque... Ou então nós levarmos uma estátua do Coxinha lá para o Museu Parque Residência. Pode ser, também. Porque mesmo que a Sé tenha sido privatizada, nós temos que reconhecer que pessoas profissionais se dedicaram ao longo de pelo menos 66 anos antes da privatização e fizeram as entregas que a Sé fez até então, com dificuldade, com limitações financeiras, com problemas que a gente pode dizer assim, operacionais, mas nós tínhamos um grupo de pessoas altamente dedicadas, profissionais competentes, que conduziram a empresa até a sua privatização, que foi quando a Equatorial assumiu. Mas, doutor Arnaldo, eu conversei com o doutor Adeilton, o senhor conhece ele, né? Foi um grande técnico da companhia. Ele disse, Roberto, é inexorável. O progresso chega atrás da energia, nunca antes. É verdade. Chega a energia, chega o progresso. É verdade. E as conquistas, como ele citou, se referenciando ao momento em que a hidrelétrica Coração Nunes não atendia alguns municípios, e ela foi atendendo, mas as geradoras isoladas, né, os sistemas isolados. Os sistemas isolados, obrigado. Os sistemas isolados sempre foram muito importantes para que a energia fosse se expandindo no estado. Isso tem muito a ver com essa realidade que nós vivemos no Amapá. É uma realidade em que nós temos uma concentração muito grande de consumidores nos maiores municípios, que são Macapá, Santana, Laranjal do Jari, mas nós temos gente morando na beira do rio, nas aldeias, nos assentamentos, nas zonas quilombolas, ou seja, nós temos toda essa expansão, essa extensão territorial para atender, né? Nós que eu digo, falando ainda como se eu fosse da CEA, mas a CEA, ela tinha que atender, ela tinha que colocar o motorzinho lá para funcionar de 6 às 10 da noite, para entregar o combustível, para que aquela energia pudesse chegar às populações, aos rincões mais distantes do Amapá. Para nós, uma satisfação muito grande, porque cumpre mais uma vez a promessa, o nosso grande comandante Aníbal Barcelos, governador do nosso estado, Costinha, da CEA, que acompanha todos esses movimentos que são feitos em defesa da nossa comunidade, ele que ajudou a instalar a eletricidade no Laranjal do Jari, no Beiradinho. É um momento muito importante para a nossa comunidade. Eu agradeço primeiramente a Deus por ter permitido que essas turbinas estejam aqui, ao comandante Aníbal Barcelos, a todos os companheiros que lutaram para resolver o problema de energia na nossa cidade. É uma emoção muito grande, porque isso representa progresso, porque energia é progresso. E graças a Deus, nós com essas 2 turbinas, mais uma que havia chegado antes da eleição, vai completar o nosso sistema de abastecimento de energia, o que vai resolver definitivamente o nosso problema. Eu agradeço, renovando a Deus, ao comandante Aníbal Barcelos, a essa equipe fabulosa da CEA, ao meu amigo Baleia, que está acompanhando e que é o transportador das unidades para todo o nosso estado. De forma que nós estamos de parabéns, estamos muito felizes mesmo. Graças a Deus e muito obrigado mesmo. Quem atuou na CEA ao longo desses 65 anos antes da privatização sabe o quanto ela era importante para o dia a dia das pessoas, da sociedade, de toda a população amapaense. Legal, olha, eu agradeço, doutor Arnaldo, pelas informações,
eu queria só fazer uma pequena abordagem ainda da minha atuação, né? Eu disse que eu entrei na SEA em 1984, 85, mas eu queria falar um pouquinho só desse trabalho na área comercial. E a Constituição Federal, ela criou um conceito de Estado mínimo, né? Criou um conceito também de livre iniciativa, criou o conceito de privatização. A privatização não foi algo que aconteceu porque foi decisão daqui do Amapá. A privatização é uma disposição constitucional. O Estado tem que exercer o papel de regulador e fiscalizador, e quem exerce a atividade econômica é a iniciativa privada. Isso está lá desde 1988. Pouca gente reconhece isso. Há muita polêmica nisso. Por que privatizaram isso, aquilo? Não tem empresa hoje no Brasil que seja estatal. Não tinha outro caminho. Não tinha outro caminho. Então, infelizmente, essa é a regra que os nossos constituintes estabeleceram na Constituição Federal. Então, a SEA teve muita dificuldade para se adaptar a isso, os outros estados foram avançando, a gente teve muito problema. Não vou entrar muito nessa área, porque eu acho que o Adeilton já falou bastante a respeito disso, mas a verdade é que hoje nós vivemos um sistema de iniciativa privada explorando o serviço, e o que eu acho que pode acontecer assim, para, digamos assim, amenizar um pouco dessa questão da relação consumidor e distribuidora é focar mais nessa questão da adequação normativa, do reconhecimento das nossas peculiaridades como Estado de fronteira, Estado que tem uma produção energética fortíssima para o sistema interligado nacional e que cumpre um papel importante para a nação. Então, esse é o mote que tem que ser valorizado. Como o senhor é advogado, deveria ser assim, tratamento igual para os iguais. Exatamente. E desigual para os desiguais. Exatamente. Como nós somos desiguais... Isso chama-se princípio da isonomia. Da isonomia, pronto. Exatamente. Doutor Arnaldo, abração. Muito obrigado, é um prazer sempre conversar prazer com o senhor. É meu, muito obrigado pela oportunidade. Eu sou seu fã também e acho uma inteligência brilhante, uma pessoa que contribui muito para o Estado, que o Pará nos deu aqui. Você é remo, né? Remista e flamenguista. Remista e flamenguista. Remista, tudo bem. O remo não vai cair. Não vai. Isto é Amazônia. O Isto é Amazônia está atrás da história da Companhia de Eletricidade do Amapá, a SEA. Essa empresa estatal que ajudou no desenvolvimento do estado do Amapá. Uma das personagens que nós vamos conversar foi este ucraniano, engenheiro eletricista, Sukovetsky, Vladimir Sukovetsky, que veio para o Amapá em 1992 para trabalhar aqui nas usinas russas. Ele vai contar essa parte do estado da SEA, para os telespectadores de Amazônia, como você chegou aqui, como foi o seu trabalho aqui, como foi o desenvolvimento das atividades profissionais. Bom dia para todos. Então, no 1900 o governo do Estado adquiriu 12 unidades, usinas de fabricação ucraniana de uma fábrica Motor City, a fábrica Formosa, que produz turbinas para todos os aviões Antonov, famosos aviões Antonov. Então, essas 12 usinas, elas vieram para suprir a necessidade do Estado. Naquela época, era uma seca muito terrível aqui, e o rio Faridão praticamente secou. Então foi adquirido 12 dessas unidades para suprir o Então, 6 dessas usinas foram instaladas no lugar da antiga ERP, foram instaladas em tempo bem curto.
nós chegamos aqui no início do setembro do ano 92 e nós conseguimos instalar dessas usinas e suprir a necessidade de energia para o estado. Então, essa parte das usinas, 6 unidades supriram a energia aqui e nós colocamos mais 2 usinas no Iapoque, que houve também necessidade, mais 3 usinas foram colocadas no município do Laranjal do Jari. Essas usinas, elas trabalharam muito tempo fornecendo energia e praticamente foi resolvido no ano 92 a necessidade que o estado do Amapá passou sem racionamento. Tinha racionamento 3 horas, mas não tinha blackout total. Então, isso naquela época salvou o estado, isso é reconhecido pelo estudo da população, e até hoje essas histórias não mudam. Mas a função naquela época foi muito sucesso. Certo. Então, olha só, essa é a parte da contribuição desse grande engenheiro que fixou residência aqui, já mora aqui, mas entrando casado, aqui professor, está trabalhando em fábrica. Sim, hoje trabalhei na CEA há 30 anos, praticamente faltou para mim só 2 meses de 30 anos. Ele foi transposto para o governo federal, eu tinha direito, como eu cheguei 5 anos depois de Constituição. E hoje eu trabalho no IFAP, no Instituto Federal do Amapá. Eu trabalho hoje na engenharia do IFAP e cuido parte do sistema elétrico do IFAP, usina solar, subestações e também participo, como dizer, dos projetos das novas obras, porque o IFAP hoje está expandindo. Quero ainda colaborar até que posso, né, para nosso estado, como sempre colaborei. Tá certo. E eu lembro que você falou do racionamento, né, que era um transtorno danado naquelas alturas aqui, passa-se energia pelo período, mas graças a Deus as usinas chegaram a se normalizar. Exatamente. Naquela época eu nunca vi uma coisa desse jeito, né, que pode parar todas as usinas e um grande estado ficar sem energia, né? Então tinha racionamento 3 horas nos dias úteis e sábado e domingo houve racionamento um pouco menor. Mas a população passou assim, sem blackout total, nunca tinha, era conforme não dava para descongelar geladeiras, tudo, e perda de mercadoria, né? Então a gente cumpriu nossa tarefa, né? Naquela época. Olha só, nós começamos com Vladimir Sukovetsky, ucraniano, amapaense, do Laguinho. Já conhece para baixo? Posso pensar. Legal, a gente agradece essa figura maravilhosa que se somou à sociedade amapaense, a trazer o conhecimento da Europa Oriental para cá, e a gente tem agradecido a ele pelo trabalho, pela competência, pelo compromisso com a Amapá. Isto é a Amazônia. O Isto é a Amazônia está ao lado do grande engenheiro eletricista, Dr. Adeilton Leite, que também desenvolveu suas atividades na Companhia de Eletricidade do Amapá, CEA. E ele vai conversar com telespectadores do Isto é a Amazônia sobre a sua estada na CEA, a sua participação e a sua percepção sobre a importância dessa companhia no desenvolvimento do Amapá. Dr. Adeilton, Isto é a Amazônia, tenho uma honra de conversar com o senhor. Bom dia, Roberto. Bom dia, senhores ouvintes. Eu cheguei no Amapá para trabalhar na CEA em abril de 1982. O estado do Amapá ainda era território, né? E uma coisa que me surpreendeu quando aqui cheguei foi o nível de desenvolvimento que eu já encontrei, porque eu imaginava que a energia aqui nem era 24 horas por dia, né?
E, para minha surpresa, já existia um sistema que nós chamávamos que era hidrelétrico, proveniente da usina do Paredão, Coraci Nunes, que na época atendia Porto Grande, Ferreira Gomes, Macapá, Santana e Mazagão. Só esses 5 municípios. Os demais municípios do estado eram atendidos por usinas térmicas isoladas a óleo diesel, né? Elas, com motores a óleo diesel. Então, aonde era atendido por Coraci Nunes, o sistema funcionava muito bem, 24 horas, mas no interior tinha paradas diárias, né? A partir de meia-noite até 6 da manhã não funcionava, em algumas localidades, e outras não funcionavam até 24 horas. Então o Amapá estava ainda em expansão e sem energia elétrica não se desenvolve, né? Aliás, eu sempre digo que o desenvolvimento vem a reboque da energia elétrica, né? A energia elétrica tem que chegar primeiro. Né? A partir dela, o desenvolvimento naturalmente chega. Pra você ter uma ideia, o Paredão na época tinha 2 turbinas de 20 megawatts cada, e uma delas conseguia atender a demanda desses 5 municípios. Era uma demanda muito baixa de energia, né? Paulatinamente foi entrando a segunda turbina e hoje o Paredão já está com 3 turbinas. Hoje nós temos ainda a usina hidrelétrica de Ferreira Gomes, que tem uma potência quase 4 vezes maior do que Coraci Nunes. Temos a Cachoeira Caldeirão e temos a usina hidrelétrica do Santo Antônio do Jari. Então, o Amapá avançou tanto no segmento de energia elétrica que hoje eu diria o seguinte: é um dos estados que está muito próximo de ter um nível de confiabilidade de fornecimento de energia muito acima da média brasileira. Porque com a interligação ao Sistema Nacional, que ocorreu em 2015, nós passamos a sair de um sistema totalmente isolado. Até 2015 nós éramos isolados do ponto de vista elétrico, assim como somos ainda isolados do ponto de vista rodoviário. Né? Então éramos isolados do ponto de vista elétrico, ou seja, não tinha como o resto do Brasil, as usinas que funcionam no resto do Brasil, abastecer o Amapá se houvesse necessidade até 2015. Com o Linhão de Tucuruí, que foi inaugurado em 2015, essa possibilidade chegou. Né? E com o apagão de 2020, aí se percebeu que nós estávamos numa ponta do sistema de transmissão do Brasil, com uma certa fragilidade do ponto de vista de confiabilidade, e quando houve um problema na subestação daqui de Macapá desse sistema, um problema sério, né, com queima de transformadores, que coincidiu com um segundo transformador que já estava danificado há quase um ano, o sistema entrou em colapso. Então, a partir daí, o governo federal se debruçou sobre o problema e procurou encontrar uma solução para que o Amapá tivesse uma confiabilidade maior. E aí, o que é que aconteceu? A subestação foi totalmente reformada, se danificou em 2020, foi construída mais uma subestação e está sendo concluída ainda esse ano um terceiro circuito de transmissão que liga o Amapá ao resto do Brasil. A informação que eu tenho é que esse terceiro circuito de transmissão se inaugura até setembro, outubro desse ano. Agora, doutor Deilton, a gente percebe na sua fala assim, uma progressão, né? Uma progressão do serviço, da energia, da ampliação da capacidade e do desenvolvimento. O senhor falou, o desenvolvimento chega depois que a energia chega, não é? Exato. A energia vai na frente, o progresso vem atrás, inexoravelmente vai atrás, né? E nós estamos hoje, o senhor diria, próximos de nós quebrarmos mais esse paradigma, que é a questão do isolamento terrestre, né? E
o boom daquilo que nós nos ressentimos tanto, que é a indústria, porque se nós temos energia, como o senhor disse, confiável, num grau de confiabilidade muito alto, então a gente pode recepcionar, né, indústrias e aumentar esse consumo e incrementar a economia a partir da nossa ceia lá de trás. O senhor chegou em 82, mas a gente veio lá de 56, né? Então você vê que foi paulatinamente, para e passo, a gente foi atendendo a necessidade do nosso território e depois Estado. Veja, do ponto de vista elétrico, hoje, no Amapá, eu diria que todos os 16 municípios estão muito bem servidos de energia elétrica. Ainda existe, eu diria, uma certa fragilidade na região de Serra do Navio, e Pedra Branca e Cupixi, em decorrência de uma linha de transmissão antiga que ainda está operando e que precisa ser substituída. E só não foi substituída ainda por falta de demanda. Existia uma demanda por energia muito alta naquela região, mas aí duas mineradoras importantes praticamente paralisaram suas atividades e a demanda por energia praticamente que sucumbiu. Com a retomada dessa exploração mineral, aliás, aquela região é uma região rica em minério de todas das mais variadas tipologias, o que se observa é que a linha de transmissão nova, de mais potência, deve ser começada a construir de imediato para atender aquela região. Então eu diria que o Amapá vai se completar do ponto de vista elétrico com capacidade de receber indústrias. Mas o problema da exploração industrial no Amapá, ele é um reflexo da exploração industrial no Brasil. Não sei se você tem conhecimento, mas a indústria brasileira tem regredido. Essa que é a verdade. Se você for olhar a participação no PIB, do ponto de vista econômico, a gente percebe que a indústria tem decrescido, né? O Brasil tem trabalhado muito com commodities e essa é também uma tendência aqui do Amapá, né? Então, está vindo aí o agronegócio, está vindo, já existe a possibilidade dos minérios, então está sendo retomada a exploração de minério de ferro e de ouro, que precisa de uma forte demanda de energia, e com certeza, e aí está todo mundo apostando nisso, está vindo a exploração de petróleo e gás na margem equatorial, que vai fazer com que a região de Oiapoque e Calçoene, principalmente esses dois municípios, tenha um boom de crescimento fantástico, né, nos próximos 10 anos, se tudo der certo com a exploração de petróleo naquela região. Para você ter uma ideia, do ponto de vista elétrico hoje, só o Oiapoque está isolado do resto do Brasil. Não existe uma linha de transmissão de Calçoene interligando a Oiapoque. Mas o Oiapoque, para sua necessidade atual, ele está muito bem servido, porque existe uma empresa francesa, a Voltalia, que abastece de energia aquela região, é ela encarregada da geração de energia, cabendo a Equatorial Serra distribuir essa energia, e ela colocou à disposição do município 3 fontes de energia elétrica. Uma usina hidrelétrica denominada PCH Salto Cafezoca, de 15 megawatts, uma usina solar de 4 megawatts e uma usina térmica movida a óleo diesel de uns 15 megawatts. Tá entendendo? Então, e a necessidade lá do Oiapoque hoje não ultrapassa 15 megawatts. Entendeu? Então, está muito bem servido nessa questão de geração de energia, mas se a exploração do petróleo vingar e der resultado, e a gente espera que dê, com certeza a linha de transmissão de Calçoene até o Oiapoque deverá ser construída. Né? Só para a gente encerrar, você acha que era inexorável a transformação da companhia CEA para a privatização? Qual a tua percepção disso? Eu diria o seguinte, né? Eu trabalhei na CEA há 40 anos, saí da CEA em 2022, já depois de privatizado. Então, eu diria que a privatização foi um mal necessário. Por que eu digo que é um mal, né? Porque depois de tanto tempo trabalhando nesse setor,
numa empresa estatal, eu cheguei à conclusão que o Brasil ainda não tem um ambiente favorável a você manter determinadas estatais em determinadas regiões. E eu também não acredito que a privatização também seja a solução. Eu acho que o ideal seria uma solução híbrida, sabe? Uma participação da iniciativa privada junto com o Estado. Aliás, a gente tem vários exemplos no Brasil, né, disso acontecendo. Né? Eu diria que é uma forma interessante de se fazer. A própria Eletrobras está assim. A Eletrobras tem uma forte, hoje, né, e no governo anterior, ela foi meio que privatizada. Então, hoje a Eletrobras tem o controle da iniciativa privada, mas uma forte participação do governo federal, que detém algo em torno de uns 49% de suas ações, e com cláusulas no contrato que, para determinadas ações importantes, o governo tem poder de veto. Entendeu? Então, eu diria que, no caso da SEA, em decorrência da situação financeira da empresa, já no final dos anos até 2020, por aí, nós perdemos a capacidade de investimento. A demanda estava crescendo, e o investimento que a empresa tinha à sua disposição era mínimo. Incompatível. Então, a privatização, nesse aspecto, foi salutar, veio para resolver isso. É tanto que o grupo que está aí, Propaga, que já investiu mais de 2 bilhões de reais nesses quase 5 anos. E a percepção que a gente tem, pelo menos eu tenho na minha casa, eu acompanho e visito todos esses municípios aqui do estado, a percepção que a gente tem, ouvindo os consumidores, é de que o serviço melhorou, né? A duração, a falta de energia caiu bastante e a frequência com que essa energia ia embora caiu bastante, caiu significativamente. E toda essa melhoria que está acontecendo, que eu acabei de falar, no sistema elétrico do Amapá, decorre desse ambiente de negócio que está mais propício, né, para fazer com que uma atividade econômica dessa importante, que é um serviço essencial importante, progrida com a participação da iniciativa privada. Mas é bom que tenha uma boa agência reguladora que fiscalize diuturnamente essa empresa para ela cumprir à risca, né, o contrato de concessão. Nós estamos na agência. Exatamente. A agência foi criada para isso. Para fiscalizar, né, os serviços delegados pelo Estado. Porque o senhor está se cobrando, porque o senhor está aqui e tem que cobrar. Exatamente. Tá certo, doutor? Tá muito obrigado, obrigado a você, pelos esclarecimentos. Nós estamos com o Dr. Jorge Luiz, que é advogado e que também deu a sua parcela de contribuição na Companhia de Eletricidade do Amapá. O Dr. Jorge vai contar a sua história dentro da companhia, quando entrou, que setor e que trabalhos realizou ali na SEA. O fato é que a gente está fazendo uma linha do tempo, Dr. Jorge, desde o início da instalação da companhia, né, dos primeiros motores Caterpillar que trouxeram energia para cá, com o seu palito e tudo mais, a gente está trazendo até os dias atuais, né, que a SEA completa 70 anos, hoje nós estamos ligados ao linhão de Tucuruí, do Linhão Nacional. Mas a SEA tem uma história, você faz parte dela, e eu queria que você contasse para o telespectador do Isto é Amazônia a sua participação e a sua contribuição para a história da Companhia de Eletricidade do Amapá, SEA. Primeiramente, bom dia, Roberto. Parabéns pela iniciativa, fazer um documentário sobre os 70 anos da SEA, uma empresa importantíssima para o estado do Amapá, que tirou o Amapá da escuridão e colocou luzes, colocou energia para o estado do Amapá. Roberto, eu fui contratado em janeiro de 1995 para trabalhar exclusivamente no setor comercial da empresa. Nós assumimos a
a empresa, o grupo que assumiu a empresa, foi em janeiro, e a CEA tinha uma perda de energia muito grande, não tinha como continuar. Ou seja, a CEA comprava da Eletronorte 100% de energia. Ela vendia 100%, mas quando ia arrecadava só 70%. Ou seja, 30% ficava. Isso todo mês. Então a CEA, para ter investimento, para ampliação de rede, ela precisava combater essas perdas. Então a CEA investiu pesado. Nós fizemos convênio com a Polícia Civil, porque tinha casos que a Polícia Civil tinha que intervir, eu tinha que levar consumidor, porque desvio de energia elétrica está no Código Penal. E ele não queria, tinha que levar para a delegacia para registrar flagrante. Então fizemos um convênio com a Polícia Civil. Fizemos um convênio com a Polícia Técnica. A Polícia Técnica colocou 2 peritos para fazer laudos nos medidores, para comprovar o desvio, para poder ir para a Justiça, cobrar na Justiça o desvio. Equipes treinadas de mutirão, chegava em lojas, supermercado, açougue, padaria, tudo que tu imaginar. A CEA vivia mesmo uma zorra. E aí foi quando nós começamos a trabalhar e, Roberto, eu não tenho dados concretos, mas em 98 para 99 as perdas da CEA já estavam bem baixas. Foi quando a CEA começou a respirar, foi quando a CEA começou a ampliar a sua rede, levou energia elétrica para muitos municípios, localidades, distritos. Nós colocamos energia elétrica no Bailique, no nosso período. Investimos em medidores, fomos 6.000 medidores, salvo engano. Então a CEA começou a respirar, mas foi com combate às perdas de energia elétrica e os desvios de energia elétrica. Foi esse o primeiro fato importante da minha história dentro da CEA. Eu cheguei na CEA, Roberto, e ainda cheguei lá, conheci muitos funcionários que estavam dentro do paredão, trabalhando na CEA, conheci, graças a Deus conheci, e passei bons tempos da minha vida dentro da CEA. Tu conviveu ali com Costinha, né? Costinha era o funcionário número 1. A carteira dele era 001 da CEA. Eu tenho orgulho muito grande de ter trabalhado com ele. Com ele, né? Todo mundo disse que ele foi um funcionário, além de eficiente, dedicado. E dedicado à companhia até os seus últimos dias de vida. Até ele aposentado, é bom registrar, ele ia lá na CEA visitar a gente. Pois é, que maravilha. Agora, a CEA também, ela, na sua época, ela também teve uma participação social, né? Com certeza. E eu queria que o senhor contasse para os nossos telespectadores essa história que eu acho muito interessante e de resgate da cidadania, da dignidade da pessoa humana. Roberto, eu não tenho muita certeza, mas eu acho que foi a CEA, o primeiro órgão de Estado, secretarias, o primeiro órgão de Estado do governo do Amapá, do Estado do Amapá, a fazer um convênio com a Vara de Execuções Penais, na época da doutora Estela Ramos, estava lá, e eu, com o engenheiro Jonas Bimac, nós criamos um convênio com a Vara de Execuções Penais. A gente pegava 10 reeducandos do regime semiaberto, da penitenciária, Instituto Penitenciário do Estado do Amapá, e levamos para dentro da CEA para o trabalho administrativo. Ele não ia para a rua, ficava dentro da CEA. E, Roberto, desses 10, muito poucos deram problema para a gente. Muito pouco mesmo, muito pouco. A maioria ficou, era de 6 em 6 meses. A gente renovava, os que trabalhavam direitinho, renovava. E tem um fato curioso, que teve 2 reeducandos que eles trabalharam durante 4 anos consecutivos, renovando. E eles cumpriram a pena dele, cumpriram a dívida com a sociedade, e a CEA contratou. Virou funcionário. Virou funcionário, carteira assinada com a CEA, e ainda trabalharam mais uns 5 ou 6 anos. Essa é a função social da empresa. Porque uma empresa não pode pensar só nos seus fins. Ela tem que estar incluída na sociedade onde ela vive, onde ela trabalha, onde ela mora, onde ela
onde ela recebe. Então, a CEA sempre teve o lado social, a CEA. Se a gente der uma volta para trás, a CEA teve uma participação muito importante no futebol, o CEA Clube, né? CEA Clube. Eu tenho uma fotografia do time do CEA de 1963. Faustino, Jangito, Joãozinho Puqueca, Biló, muito craques, muitos craques da CEA. A CEA chegou competindo. Sim, foi campeã amapaense. No caso, eu cheguei na CEA, a CEA ainda tinha um restante, o time Cazé. Cazé jogou muita bola, o Cazé, tinha muitos funcionários que trabalhou na CEA. E o lado social da CEA era muito importante mesmo. Tá certo, doutor, muito obrigado pela sua contribuição. Prazer. Olha, o Isto é Amazônia vai para o intervalo comercial, mas a gente volta já. Não sai daí, fica conosco. Muito bem, olha só, a família Silva aqui, né? Doutor Jorge, advogado, doutor Jonas, advogado, engenheiro, que também entrou na companhia em 1986, olha só. E ele estava contando uma história aqui, que ele vai reprisar para a gente aqui, para você, telespectador, de uma elite técnica da própria companhia, formada na Universidade Federal do Pará, de engenheiros, de técnicos qualificados que vieram para a companhia, se inseriram nesse contexto e deram uma contribuição inestimável para a expansão da rede, para a recuperação de perdas, enfim, para melhorar o serviço que a companhia sempre prestou para a sociedade amapaense. Amapá, CEA e Amapá se confundem, porque o nosso desenvolvimento passa pela eletrificação do nosso estado e esses homens aqui deram uma contribuição muito grande. Doutor Jonas, é um prazer, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar conversando com o telespectador do Isto é Amazônia. E eu queria que o senhor começasse contando a sua história, a sua inserção dentro da companhia e o desenvolvimento desse trabalho. Eu cheguei na CEA em 1986. Nós tínhamos aqui poucos engenheiros, né? Que eu faço questão de citar, que é o Régio, o mais antigo, Nonato Pires, Celso Leite, o Biraci do Amaral, o Bulhuna, todos formados na Federal do Pará. Tínhamos 2 nordestinos, que eram o Adeilton e o Carlos Queiroz, e um carioca, que vieram para cá, que contribuíram muito. E os técnicos, né? E naquela época nós tínhamos a energia do Paredão Macapá e Santana. E a gente tinha um sonho de expandir. E esses técnicos, né, prata da casa, filho de famílias humildes, foi estudar em Belém com dificuldade, nós participamos da eletrificação do estado do Amapá. Nós tínhamos, todos os municípios praticamente, era geração térmica, aqueles grupos geradores, aqueles motores que davam muito problema. Então nós fizemos uma rede que foi daqui de Ferreira Gomes, energizamos Tartarugalzinho, Amapá e Calçoene, eliminamos grupos geradores. Nós fizemos uma rede em 98, que foi aqui da Ilha Redonda, que também não tinha energia 24 horas, até o Igarapé do Lago. Fizemos assim outra rede em 98, que foi lá do Curiaú até o Itaubal do Piririm. E aí, quem é aqui do Amapá conhecia um local chamado Ressaquinha. Tinha 4 ou 5 casas antes de chegar na Abacate da Pedreira e um campo de futebol, Roberto. E hoje a Ressaquinha, com energia chegando lá, ela está maior do que a própria Abacate da Pedreira. Então, nós conseguimos levar a eletrificação também para o Bairico. Temos uma rede que atravessa o Rio Amazônia, 1.500 metros de cabo subterrâneo, subaquático. Eletrificamos lá o Bairique. Nós fizemos outra rede subaquática para a Ilha de Santana. Então, nós criamos a estrutura que hoje temos aqui no Amapá para desenvolver o Amapá. A gente não pensava em ganhar dinheiro com energia elétrica, sim desenvolver o Estado. E foi esse o nosso objetivo. A função social da empresa. Função social.
Na época, eu era da parte comercial da SEA, essa rede que foi para o Igarapé do Lago, energizou 9 comunidades aí pelo Maruanu, mais o Areal e Igarapé das Almas. O cálculo que nós fizemos que para recuperar o investimento levaria 100 anos. Nossa. Porque é o número de pessoas, né, é agricultor e tudo, e não tinha indústria para lá. Mas nós desenvolvemos toda aquela região. Mesma coisa aconteceu com a região do Pacuí. Então foi um trabalho intenso que a gente fica muito feliz de ter participado dessa história. Eu estou aqui, você está fazendo essa análise, né, e essa declaração, porque eu conversei com o Adeildo e ele me mostrou um cálculo que você que é engenheiro sabe muito bem, que é a extensão territorial do Amapá, o número de domicílios e o custo para levar essa energia. Então imagina, quando que na SEA a nossa preocupação era o bem-estar da nossa sociedade e não do custo, porque horizontalizar a energia é muito custo, né, doutor? É assim, nós temos aqui em Macapá hoje nós estamos tendo crescimento vertical. Você coloca um poste, você atende 20 apartamentos. Sim. Enquanto que você leva uma rede de 80 quilômetros, que você atende poucas pessoas, mas você está atendendo o agricultor, você está atendendo o lavrador, está atendendo o ribeirinho, né? Olha, você vê lá as pessoas lá no interior, nós temos aqui na época do verão, nós chamamos paense, a fartura do peixe, né? E aí, o que é que vai fazer com peixe depois que passa? Aí, agora não, o pessoal todo pega, congela, polpa, né? Isso. Nós não tínhamos a indústria de polpa, nós temos hoje uma indústria de polpa no Amapá, tudo devido à energia. Então você não pode pensar, isso que o meu colega falou, o índice de cliente atendido por poste, o nosso índice é baixíssimo. Isso. Quanto maior esse índice, menor é o custo, né? É assim, fazendo um paralelo, é como se fossem as empresas de ônibus, elas fazem um cálculo, é o IPK, é o índice de passageiro por quilômetro. Ou seja, quanto mais passageiro por quilômetro, diminui o custo. Certo. Você rodar com ônibus vazio, você está perdendo um dinheiro. A mesma coisa é energia elétrica. Você faz uma rede daqui para o Itaubal, na época que nós levamos, nós atendemos pouquíssimos clientes. Hoje não. Hoje esse número aumentou muito. Eu digo assim, quando você pensa só na parte econômica, financeira, e você esquece o social, você vai ali no Curiaú. Você passou no Curiaú, você não tem internet. Por quê? Porque a empresa, ela faz esse cálculo. Quantas pessoas vão atender ali para colocar a torre para lá? Vai justificar? Não vai justificar. Então não tem internet. Certo. Mas nós, há quase 30 anos atrás, pensamos diferente disso. E está aí o estado, nós temos hoje o estado praticamente todo eletrificado. E agora mudou de novo, porque com a privatização, né, a SEA Equatorial, ela tem um grupo de acionistas que são internacionais, são grupos internacionais. Que aí não está preocupado com o social, está preocupado com o faturamento. Pois é assim, né? É uma questão estratégica, porque o que acontecia antes? Nós tínhamos a geração e a transmissão de energia que era da Eletrobras e Eletronorte. Entregava para a gente uma subestação em Santana e a gente distribuía aqui. Nós tínhamos apenas a hidrelétrica do Paredão. Né? Hoje, e aí a SEA distribuía. Hoje não, hoje você tem, desde o Fernando Henrique Cardoso, que ele começou, mudou o setor elétrico, a privatização, o que acontece hoje? Hoje, a população, a maioria não tem noção do que acontece. Essas hidrelétricas aí, elas não têm nada a ver com a Amapá. Embora esteja aqui. É como se fosse um posto de gasolina. Você colocou um posto de gasolina e está lá para ganhar dinheiro. E hoje, nós temos o linhão de Tucuruí. Esse linhão, ele pertence a uma pessoa e a gente paga o TUSD, tarifa do uso do sistema de transmissão, que antigamente não pagava porque era da Eletrobras. Certo. Né? Hoje você paga o delivery da energia elétrica na tua casa, que é o TUSD, é o tarifa do uso do sistema de distribuição. Então, hoje nós estamos pagando muitas coisas que eu particularmente sou contra, porque a energia elétrica, depois que você instala, você não tem custo de manutenção praticamente nesse linhão aí. Mas a realidade é essa, nós temos que nos adaptar e torcer para que a ANEEL verifique isso e verifique o lucro dessas empresas, porque o povo amapaense é sobrecarregado.
Aqui no Amapá nós dependemos da refrigeração para ter um certo conforto. E o custo de refrigeração é altíssimo da energia elétrica, né? Você hoje colocou uma central de ar na sua casa, está pagando R$400 por mês. Isso é muito dinheiro para uma família de classe média. Eu entendo assim. Você está corretíssimo. A sua consciência é social do Jorge, sua, é perfeita. Nós conversamos com o doutor Arnaldo, que também é advogado, colega de vocês, da companhia. Arnaldo trabalhou. Santos Filho. Isso. Ele estava falando, o Amapá, ele deveria primar pelo princípio do direito, vocês que são advogados. Tratamento igual para os iguais, desigual para os desiguais. Porque o Amapá é desigual. O Amapá tem grandes mananciais hídricos, produz energia, muito mais do que consome, mas a gente paga igual a todo mundo. Então, isso assim, é uma questão complexa, não é fácil, eu entendo, mas que precisa ser debatido. Então, Jonas, muito obrigado mesmo, de coração, obrigado. O Jorge tem uma contribuição muito grande Pois na é. parte jurídica da SE. Isso, já falou conosco aqui. Tá certo. É grande advogado, doutor Jorge Luiz. Roberto, muito obrigado pela oportunidade de falar para o nosso povo do Amapá. O orgulho da gente de você ser amapaense, o Jorge, são filhos do Amapá que foram estudar e que voltaram para cá para desenvolver suas atividades laborais aqui na área da engenharia, da advocacia. E isso orgulha muito o Amapá. Isto é Amazônia. Chegamos ao fim de mais um documentário Isto é Amazônia. Olha, nós estamos convidando você, telespectador que gosta de história, a se inscrever no nosso canal do YouTube. Vá lá, assista o programa, se inscreva. Ajude a gente a continuar com esse trabalho, mostrando recortes da história do Amapá. É muito importante a nossa sociedade conhecer a nossa história. E este é um trabalho que se propõe a dividir, socializar, contar junto com vocês essa história. São nossos personagens, são nossos familiares, são pessoas que tombaram aqui, dando a sua contribuição para o desenvolvimento. Então, Isto é Amazônia contou neste sábado a história da SEA. E no próximo sábado, uma outra história será contada para vocês aqui através do programa. Então, a gente convida mais uma vez. Primeiro, agradecer a audiência de vocês. Muito obrigado pelo carinho. Quando nos encontramos nas ruas e as pessoas se manifestam positivamente por esse trabalho, que é uma ideia do desembargador Gilberto de Paula Pinheiro. É ele o idealizador, o desembargador que é historiador, né, que é um amazônida, um caboclo, um homem preocupado em contar, falar, cantar em versos e prosas a história da Amazônia. Então ele me estimulou, vamos lá, Roberto, vamos fazer esse trabalho porque é um trabalho importante. Um pouquinho que a gente consiga acrescentar na sua memória para que você desenvolva esse sentimento afetivo pelo Amapá, para saber que aqui é uma terra de luta, uma terra de gente séria, de gente comprometida para o desenvolvimento. E essa saga continua com o nosso governo, desenvolvendo o trabalho, as perspectivas que nós temos de crescer, de se tornar um Estado autossuficiente, com a nossa juventude tendo emprego, tendo saúde, segurança, tudo isso são metas que a gente está vendo ser perseguida por quem governa o Amapá em busca de uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor para você. Eu fico muito agradecido e te convido para que no próximo sábado você nos acompanhe no Isto é Amazônia para mais uma história que nós vamos contar para você aqui. Isto é Amazônia. Até o próximo sábado.